para isso temos a felicidade de receber o irmão Marcos. Alguém conhece? Acho que todos, né? A fala é sua, meu irmão, fique à vontade. Só colocar aqui. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Marcos, sou trabalhador da casa. A gente ajuda aqui em alguns setores, obsidiou. A gente é obsessor da casa também, traz trabalho para cá, traz problema, ganha soluções e assim nós vamos caminhando. Como o Guilherme falou, o nosso tema hoje é recorrente do capítulo 7 aqui, do livro que nós estamos abordando nas nossas segundas-feiras, chamado Jesus no Lar. Jesus no Lar é uma obra psicografada por Chico Xavier, pelo espírito Ney Lúcio. E nesse livro, que é uma obra assim, que eu recomendo a todos para a gente ter em casa, principalmente quando a gente vai fazer culto, pelas lições que ele traz, que ele aborda, ele traz uma visão da vida de Jesus diferente daquela que nós conhecemos, né? Muitas vezes a gente, quando fala de Jesus, as pessoas logo se ligam ao crucifixo, logo se ligam às passagens mais emblemáticas, né? A gente ainda tem essa dificuldade de tirar Jesus da cruz, né? E isso os Espíritos Amigos vêm nos ajudando, né? Realizando. Esse livro, por exemplo, ele vai tratar de encontros que o pessoal tinha com Jesus nas casas, né? Onde Jesus se alojava. Se fosse na casa de Simão, junto à família de Simão Pedro, né? Que era o mais recorrente, fosse em outras residências, onde ele ia ali para jantar, almoçar. Então tinha sempre uma parte, né? Sempre que Jesus podia, ele estava ali elucidando as mentes que o procuravam, né? E no capítulo 7, o Ney Lúcio vai contar para a gente o seguinte, que em um dia desses, em uma dessas reuniões familiares, o apóstolo Filipe pergunta para Jesus: Mestre, quem é qual o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Os apóstolos tinham essa coisa, né? Estavam ali pertinho de Jesus e eles queriam sempre saber quem era o maior, quem era o melhor. Eles queriam saber quem era o melhor entre eles, né? Todo momento. Tinha um que, não, eu falo melhor, o outro, não, eu sou melhor com dinheiro, eu sei administrar melhor, né? Então, parece muito com a gente, né? Tem sempre alguém ali cutucando para saber qual de nós é o maior, quem de nós é o melhor, quem que vai ficar responsável pelo colégio apostólico, quem que vai fazer as pregações do Evangelho depois que Jesus partir. Então, eles se perdiam nessas divagações e Jesus não gostava muito de participar delas, porque à medida que o Espírito evolui, até o pensamento dele é adestrado. E Jesus é o Espírito mais evoluído que já passou e que vai passar aqui pelo planeta. Então, o pensamento de Jesus não se ligava a essas pormenoridades. Ele deixava eles lá discutindo e quando era chegado o momento, quando solicitava, ele vinha aí com a explicação. Então, essa questão mesmo de quem é o maior, quem serve mais, quem dá mais, quem é o melhor, ela foi exemplificada, ela foi perguntada e ela foi respondida várias vezes. Acontece assim com a gente tem que ouvir a mesma coisa várias vezes para que ela, né, finalmente faça um sentido dentro da nossa cabeça. Tem um sentido quando a gente tem 10 anos, tem um sentido quando a gente tem 30, tem outro quando a gente tem 60. Então a gente vai ouvindo, vai estudando para que isso penetre, né, o nosso espírito. E aí Jesus vai contar uma parábola, eu vou ler aqui para a gente. Grande multidão se congregava em extenso campo quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias da guerra provável. Logo depois apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, nem parece hoje em dia,
declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros, menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, apareceu entre eles um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consistente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, ali apareceu um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo, revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga de campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas de ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem a ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu, pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas, mas aquele que educa o espírito eterno, ensinando e servindo, paira acima de tudo. Então, com essa lição, o que Jesus vem mais uma vez tentar demonstrar para os apóstolos, né? E não só para os apóstolos, mas para nós, né? Como nós acompanhamos pela parábola, muitas vezes vão aparecer vultos, e apareceram, né, vultos pela humanidade, que trouxeram para nós novas ciências, né? Então, hoje, se nós temos aí um celular que manda mensagem instantaneamente para alguém que está em qualquer lugar do mundo, isso é devido a um trabalho, né, de várias pessoas que encarnaram e desencarnaram na Terra, vieram trazer os seus conhecimentos, deixaram para aqui um novo avanço que contribuiu para que nós chegássemos até aqui. Da mesma maneira que eles trouxeram os avanços, as mesmas escolas aí, como a da internet nesse caso, tanto servem para nos servir de boas maneiras, como também a gente sabe que estão aí cheias, né, de péssimos, vamos dizer assim, péssimos exemplos, né? A mesma ferramenta que serve também desnorteia. Hoje nós temos aí uma briga gigante, né, para saber se o que a gente recebe de mensagem é verdadeiro ou se é falso. Então, do mesmo jeito que há pessoas que passam pela Terra e elas deixam grandes ensinamentos, elas também às vezes nos deixam com grandes confusões. E Jesus vai fazer então a comparação de que aquele que serve, mas serve de maneira humilde, que serve, mas serve não só a um princípio, mas a todos, esse trabalhador sim, ele serve a toda a humanidade, sem distinção, e ele, além, como os demais, né, como ele coloca
pedacinho, né, de consideração de Deus. Mas essas pessoas que trabalham com desalento para todo mundo, né, tentando aí levar o melhor de si para todos, sem distinção, esse é o maior. E esse vai ser considerado o maior de todos. E aí, lá no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos algumas explicações, tanto de Kardec quanto dos Espíritos, acerca acerca da qualidade da humildade. O capítulo 7 do Evangelho tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito, onde lá dessa passagem, né, do Sermão da Montanha, onde Jesus vai explicar quais são as qualidades daqueles que vivem aí já no plano superior. Porque muitas vezes a gente olha para essas passagens, principalmente ela, bem-aventurados os pobres de espírito. E aí nós já sabemos que pobres de espírito não é aquele que não tem nada, né, materialmente. Essa pobreza a qual Jesus se refere, ela é uma pobreza não de bens e nem de falta, mas daquele que é humilde, aquele que é humilde de espírito. É diferente daquela humildade, daquela falsa humildade que às vezes a gente julga ter uma pessoa ou outra porque ela não tem bens, né? Geralmente a gente vê uma pessoa na rua, um catador ou alguém que faz um trabalho aí mais rudimentar, a gente olha e fala assim, nossa, tão humilde ele, né? Por quê? Porque a gente julga que humildade está muito ligada a dinheiro, a posses, né? E aí a gente vê lá o senhorzinho que mora lá no interior, lá na roça, e a gente olha, geralmente, né, o pessoal do campo tem esse estigma, né? A gente que é da cidade olha para aquelas pessoas e fala assim, nossa, é tão humilde, né? Não, vive numa casinha tão simples. E aí quando você passa ali a conviver naquele núcleo, mesmo naquela casinha tão simples, você vai percebendo que a pessoa de humilde, ela só tem a situação financeira, né? Mas ela é orgulhosa, né? Quando ela vai fazer algo, ela faz só para si, ela não tem um pensamento para com os outros, né? Então a gente ainda é meio, vamos dizer assim, desligado com relação ao que é humildade de verdade. A gente ainda julga muito mal. E esse capítulo é dedicado a isso. Então, citando essas passagens onde Jesus vai colocar a humildade como mandamento máximo, Kardec vai discorrer algumas palavras. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus põe incessantemente como condição especial da felicidade nas seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tomando uma criança como protótipo da simplicidade de coração, aquela passagem que Jesus, né? Quem não aceitar o reino de Deus, ou quem não aceitar a minha palavra, tal como essa criança, não entrará no reino de Deus. Jesus não quer dizer que a criança é humilde, ou que a gente tem que ser, né? Tem que ter um raciocínio depois de adulto, como se fosse uma criança. Não, a gente tem que ter o quê? Simplicidade. Todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino de Deus, isto é, aquele que não alimentar a pretensão à superioridade ou à infalibilidade. Porque muitas vezes a gente se considera humilde, se considera menor, mas a gente se considera também infalível, né? Então, quando acontece algo que vai ali em dissonância daquilo que a gente planejou, muitas vezes a gente cai, né? E cai justamente por isso. Porque mesmo o trabalhador mais competente, mesmo a pessoa com maior, vamos dizer assim, docência de casa, ele pode fracassar, ele pode errar, né? Dizem as lendas, né, que o engenheiro que fez o Titanic, né, proferiu as seguintes palavras: nem Deus afunda esse navio. Tudo bem, ele foi feito à época, né, em 1912, era o top da engenharia naval da época. Ele era o melhor do melhor. Foi feito com as melhores tecnologias que existiam até então. Só que existiu o fator o quê? Existiu o fator humano. Colocaram ali o melhor capitão também, só que ele também falha. Nós estamos destinados a sermos aí perfectíveis e não perfeitos. Perfeito só tem um, e sempre vai ter, que é só Deus. Então não é só uma questão de
humildade, de saber receber um não, saber receber um sim, saber se conduzir na sociedade, mas também a nos posicionarmos no tamanho que nós somos. Eu sei que eu não posso tudo, eu sei que eu não posso acertar sempre, mas Deus pode. Então, onde é que eu coloco minha fé? Eu coloco minha fé em Deus. E o engraçado é que no nosso universo, dentro da criação, Deus é o que mais dá e é o que menos aparece. Deus não aparece, né, na verdade. Ele está lá atrás, por detrás. Quando a gente vai assistir uma peça de teatro, né, tem aquelas mudanças de cenário, o pessoal desce ali as cortinas, é os chamados contra-regras, né? O contra-regra está ali. Para o artista brilhar lá na frente, tem que ter um contra-regra. Tem que ter alguém para trazer o figurino, tem que ter alguém para subir e descer a cortina, tem que ter alguém para cuidar da iluminação, alguém do som. Essas pessoas estão todas aonde? Nos bastidores. Sem essas pessoas não acontece. Então, quando a gente assiste um filme, dificilmente a gente fica lá lendo as letrinhas para saber, fulano ali é câmera, ciclano ali é... A gente sabe quem é o ator principal e quem é a atriz principal. Mas, com todo o talento que essas pessoas têm, elas não fazem tudo sozinhas. Assim como nós, né? Eu não sei costurar. Essa roupa que eu estou vestindo aqui não foi costurada por mim. Eu preciso de alguém que costure ela para mim. Eu tenho uma formação acadêmica, a Divina tem outra. Eu sei algumas áreas de conhecimento, mas não sei todas. Meu espírito já passou por vários outros lugares, mas não passou aonde? Não passou por tudo. Nós ainda estamos muito longe, mas muito longe mesmo, de compreender pelo menos uns 10% de sentido de vida. E o que nos falta muitas vezes é a humildade de assumir isso. Hoje eu sofro, hoje eu passo por uma prova, hoje eu tenho uma família de um determinado jeito, de uma determinada maneira, amanhã eu vou ter outra, de outro jeito. Deus vai me mandando novas provações para que eu aprenda. Principalmente para que eu aprenda o meu lugar e principalmente que eu aprenda com aquilo que me chega. Mas é necessário que a gente tenha essa visão de humildade, não só no sentido de posse ou de conhecimento, mas também de nos reconhecermos nos nossos lugares. E o Espiritismo, tal como Kardec vai colocar aqui, ele vem sancionar, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos a posição de grandes no mundo dos espíritos, os que eram pequenos na Terra, e bem pequenos, muitas vezes, os que na Terra eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros, ao morrerem, levaram com eles aquilo que faz a verdadeira grandeza dos céus e que não se perde nunca, as virtudes, ao passo que os outros tiveram que deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena e que não se leva para outra vida, a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Então, dentro da doutrina espírita, nós estamos recheados de conhecimentos de espíritos que aqui na Terra, para nós, aos nossos olhos, eram grandes e que depois de morrer eram muito pequenos, eram os mais sofredores. Dentro da própria codificação, lá no livro Céu e Inferno, Kardec vai fazer perguntas para os espíritos desencarnados para tentar entender como funciona a justiça divina. E aí Kardec vai percebendo que aqueles espíritos que eram os mais humildes, que tinham uma sabedoria não acadêmica, não só acadêmica, mas uma sabedoria de vida, de saber tratar, de saber conviver com as pessoas, esses lá no plano espiritual, eles eram os maiores. Eles não eram preocupados com aparência, eles não estavam preocupados com posse, eles estavam preocupados muitas vezes em servir aos outros. E aí são diálogos que Kardec vai travar com donas de casa, com pessoas ali, carpinteiros. Não se recebe no plano espiritual muitas vezes políticos ou cientistas que a gente vê aí aparecendo na televisão, famosos, né? Escritores famosos. Muito pelo contrário. Os nossos benfeitores, pelo menos aqui da nossa casa, você conversa com um ou com o outro, a gente vai ver, né? Um ex-escravo, é alguém que soube aproveitar a sua encarnação no sentido de construir dentro de si o verdadeiro reino de Deus. Então, a gente pode pegar como exemplo, né, no livro Há 2000 anos. Nós temos lá a história do Emmanuel, né, o mentor do Chico, em uma das suas encarnações.
2000 anos atrás, lá na época de Jesus. Emmanuel era senador romano e foi enviado ali para a região da Judéia à época de Jesus. Emmanuel se encontra com Jesus, né? Não Emmanuel, mas o Públio Lentulus, né? Ele se encontra com Jesus, ele conversa com o próprio Cristo. Para vocês terem uma ideia, Emmanuel teve o poder de anular a crucificação de Jesus. Só que à época ele não estava ainda, não estava preparado. E aí deixa tudo acontecer. Então, aquele homem que era um senador romano, um homem de posses, alguém muito importante para a época, né? Um cientista, um político da região ali e do Império Romano, ele vê-se, depois de desencarnado, sendo assessorado pela escrava que o acompanhou aí durante a encarnação. A escrava dele, que servia ele todo dia, que estava presente com ele no momento em que ele desencarnou, a escrava é recolhida e ele vai permanecer um tempinho ali no umbral, vai ficar um tempinho ali se desmaterializando. E a esposa, no caso, né, o Emmanuel que sempre sobressai aí, a esposa, a Lívia, a esposa é aquela mulher do lar, né? Ela cuidava da casa, cuidava dele, cuidava da filha, até o dia que ele decide separar a filha dela e passa 25 anos sem conversar com ela. Algo que a gente entende na leitura do livro, são 25 anos sem olhar na cara da própria esposa, porque não a perdoa, porque ela começa a seguir os passos de Jesus, ela se interessa pelo Evangelho, vai a algumas pregações de Jesus e começa a seguir o que Jesus falou. E aí ele, né, dono da casa, o homem, né, que a gente coloca aí na nossa sociedade patriarcal, né, o provedor, né, o pai de família, o cidadão de bem, ele não dá a mínima moral para ela. Ela passa 25 anos sem revolta, que ela aprendeu com Jesus que ela deveria servi-lo sem revoltar-se. E aí ela vai desencarnar junto com os primeiros cristãos, né, dentro de uma arena, atacada aí por leões. E quando chega no plano espiritual, ela, que era a dona de casa, ocupa já posições muito superiores a ele, que era aqui o senador, o homem poderoso, né? Se fosse hoje em dia, a gente ia ver ele na televisão, discutindo reforma da Previdência, guiando aí a sociedade. Ele ia dar nessa posição muito inferior à mulher dele, que era uma simples dona de casa. Dona de casa. Cuidava do marido, cuidava dos filhos, né? Jesus quer nos ensinar assim, né? O Deus, de uma forma geral, quer nos ensinar que não interessa a posição social que nós ocupamos. Interessa aquilo que a gente faz dos nossos atos. Um dia desses mesmo, eu ouvi eu fui ver uma palestra de alguns dissidentes do movimento espírita. E esse dissidente em si, ele dizia que uma das coisas que mais choca ele até hoje, é que Jesus nunca falou sobre a escravidão. Jesus nunca, naquela época, chegou para falar sobre a escravidão. E a gente aceita isso como se fosse uma coisa normal. Só que quando Jesus vem dar as lições de humildade dele, a condição dos escravos também está marcada, né? A condição da pessoa que vive uma vida, muitas vezes, que a gente vê como humilhante, ela também está abarcada. O que Jesus espera? Espera que nós tenhamos o quê? Ânimo para vencer essa provação. Porque, primeiro, essa vida não é a única. Eu não estou condenado a viver da maneira que eu vivo hoje para sempre. Basta meu esforço, basta que eu, com as ferramentas que eu tenho, eu saiba o quê? Contornar a situação. A gente ouve o noticiário, né? A gente vê as pessoas aí na televisão. Em 2019 já chegou aí com um tanto de tragédia, né? As pessoas só falam em morte, só falam nisso. E às vezes a gente esquece, né, que nós somos o quê? Espíritos imortais, né? Onde a gente está vendo morte, a gente também está vendo o quê? Progresso, né? Às vezes as pessoas que estão passando por essas tragédias, elas precisavam daquilo. Precisavam passar por aquilo. Para quê? Para aprender um pouquinho dessa humildade aqui a que Jesus se refere e também para dar um salto na sua evolução. Sair, pagar uma dívida que tinha ficado ali esquecida de outras encarnações, né? Tem coisa que a gente não explica, né? A gente não explica por que lá em Brumadinho uma mulher sobreviveu e a família
a família inteira desapareceu ali na lama. A gente não explica essas coisas, mas o que a gente tem hoje de ferramenta é para entender o quê? Para entender que se aconteceu com ela, né, dentro do nosso papel aqui, como filhos de Deus, é tentar compreender que mesmo onde a gente vê tragédia, os espíritos superiores, o próprio Cristo vê o quê? Uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de crescimento. Em relação a essas questões, nós vamos ver também a história de André Luiz, né? Quem assistiu o filme Nosso Lar, ou quem leu a obra Nosso Lar, a gente fez um curso aqui às quintas-feiras no semestre passado. Quando a gente lê o Nosso Lar, a gente tem uma exemplificação dessa humildade assim, na nossa face, né? André Luiz era um médico, pesquisador, né? Dizem as más línguas aí, dizem as boas línguas que foi Carlos Chagas, né? Era um homem de ciência, né? Do seu tempo, ali do início do século XX, né? André Luiz era médico, pesquisador, uma pessoa importante na sociedade. Quando desencarnou, passou ali 8 anos, né? 8 anos e meio no umbral. A esposa continuava encarnada, já tinha casado com outro, né? Seguiu a própria vida e ele passa então a ter que lutar contra isso, né? Ó, eu perdi a minha encarnação, agora eu vou ter que seguir em frente. Eu tenho que me colocar numa posição aqui, numa posição do tamanho que eu sou, né? Aceitar as minhas provações e seguir em frente, porque se eu ficar parado aqui, como a gente acompanha no livro, é mais do que mais 70% da história de um André preso no passado, né? Espíritos aí ligados ao passado. Não aceita que morreu, não aceita depois que a esposa arrumou um outro marido, não aceita que os filhos não lembram mais dele, né? Então a gente fica preso aí a meros detalhes. Dentro da própria família do André, né, tem outro exemplo tal qual do Emmanuel, né? Tal qual do Públio Lentulus. O pai do André Luiz, ele era um grande aí comerciário ali da região do Rio de Janeiro, do interior do Rio de Janeiro, dá-se a entender que ele era um fazendeiro, e era um pai muito bom. Como pai ele não faltou, né? Porque o André, a gente vê, é um formado em medicina naquela época, né? No início do século XX, pensa a dificuldade que era. Pagar os custos, pagar a escola, ele pagou, né? Só que quando desencarna, nós vamos encontrar o pai lá no umbral, obsidiado por 2 amantes que ele tinha enquanto ele estava encarnado, enquanto a mãe do André Luiz, que era uma dona de casa, dedicada à família, dedicada à casa, dedicada aos filhos, ela mora em uma colônia, né, espiritual superior ao Nosso Lar, superior aonde o próprio André Luiz foi recolhido. Então não é uma questão de qual é o meu cargo, qual é o berço que eu nasci, qual a família que eu estou. É uma questão de pegar a oportunidade que eu tenho e aproveitá-la. Pegar aqui as dificuldades com que eu vivo e aproveitá-la. Porque além desses exemplos, a doutrina espírita vem nos ensinar também o que? Se você não se resolver com os problemas que você tem agora, sabe o que vai acontecer com você na próxima encarnação? Você vai ter os mesmos problemas, só com outras roupas. O marido difícil volta, o filho difícil volta também, a vizinha fofoqueira volta também, o cunhado invejoso volta também. Então a gente tem que fazer o quê? Aproveitar essas situações para a gente progredir, certo? Lembrando que sempre que a gente for visitar obras como essa aqui, como Jesus no Lar, o parâmetro, gente, para a gente abordar essas obras, para a gente abordar essas histórias, tem que ser sempre o de Jesus. Nós temos que olhar para essas obras e entendê-las dentro do Evangelho. Hoje em dia circula, eu recebi hoje à tarde mesmo, diz que é uma carta psicografada, falando uma mensagem do Bezerra de Menezes, porque ele estava muito preocupado com a situação do país, e eu fiquei pensando, poxa, um espírito tão evoluído, né? Tem tanto o que fazer, será que ele está preocupado? Tão preocupado assim, a ponto de paralisar as atividades dele, vai ficar mandando para nós uma mensagem que ele está, nossa, eu estou preocupado. Quando eu li a palavra preocupado na mensagem, eu falei, já não é um espírito evoluído.
Porque espírito evoluído não fica preocupado, gente. Ele está pensando o quê? O que eu posso fazer para aliviar essa situação? Então, quando a gente recebe qualquer mensagem, a gente tem que olhar ela dentro do parâmetro do Evangelho. A gente tem que olhar essa mensagem dentro do parâmetro do que a doutrina nos ensina, de quais são essas qualidades que os espíritos superiores têm. Se está fora do Evangelho, eu já excluo, né? Se não condiz com a moral cristã, eu olho ali o que de bom aquela mensagem me traz e o que de duvidoso eu deixo ali de canto, né? Não preciso excluir de tudo, não preciso discordar de tudo. Mas eu separo. A gente tem essa possibilidade, mesmo ocupando aqui essa cadeira de humildade infinita que a gente tem. Certo? Vamos fazer a nossa prece?